E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live. Vamos falar de Ucrânia e de Rússia. Convidei para participar com a gente o general Santos Cruz. Assim que o general entrar, vou mandar o convite para ele aqui. Só um momento. Um segundo. Vamos aqui para o general. Vai entrar com a gente. Ele que foi ministro de Estado, que já foi general do Exército, que já participou de fato de combate real. Pedi para o general solicitar para entrar aqui na live, para aceitá-lo e a gente começar a bater este papo. Falta só o general solicitar a conversa. Esperando aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Quem estiver me ouvindo bem aí, por favor, mande aí, dizendo que está ouvindo bem. Vou aceitar. Alô? Tudo bem? Tudo bom. Peraí, só um segundo que eu estou acertando aqui o suporte do equipamento aqui. Só um segundo. Tudo bem. Vou desativar aqui os comentários, pessoal. Não, Vou pode deixar. deixa. É bom para a gente ver. O Oi? comentário atrapalha um pouquinho a imagem, às vezes porque ele fica às vezes em cima da imagem, mas é bom, O senhor pessoal, prefere que né? deixe, então? Claro, lógico. Beleza. Bom Vamos ou lá. ruim, o Tudo bem, comentário general? Obrigado por ter aceitado aí conversar comigo. tá Fico bem. muito feliz. Muito Tá honrado. ok. Pessoal, para quem não conhece, General Santos Cruz é general da reserva do Exército Brasileiro, foi ministro de Estado, certo? Em 2019. E ele também já liderou pela ONU, né, a questão no Congo e no Haiti, certo? Então, é um dos poucos, quiçá o único general brasileiro que tem uma experiência de guerra real, né, que já participou de uma batalha. Justamente eu chamei o senhor para a gente comentar essa questão da Rússia e da Ucrânia. Primeiro, seja bem-vindo. Se o senhor quiser fazer alguma fala inicial a respeito do histórico do senhor, enfim, do currículo do senhor, né, para poder falar sobre esse conflito de agora. Boa tarde a todos, né? Muito obrigado pelo convite. E eu fiquei 47 anos no Exército, né? Saí do Exército como general de divisão, e depois eu voltei novamente, num caso um pouco excepcional. Eu voltei porque eu fui para a África comandar as tropas da ONU no Congo, numa situação muito complicada, que era o cerco da cidade de Goma, né? E aí fui comandar as tropas da ONU. Confronto foi muito clássico, um confronto muito similar ao chamado combate convencional. E eu tinha experiência anterior no Haiti, que era uma experiência em área urbana, né? É completamente diferente o combate em área urbana, a luta em área urbana é diferente da luta em campo aberto, né? Então, são as experiências que eu tive, e, e posso ter uma ideia, transmitir talvez uma ideia um pouco mais realista do que está ocorrendo
na Ucrânia. Morei na General, Rússia, do, morei na do, Rússia do- 2 anos. Morei Uhum. na Rússia 2 anos, conheço a Ucrânia também, a Lituânia, a Polônia, a Estônia, Lituânia, Bielorrússia. Então, aquele ambiente todo ali, como eu morei ali, eu tive a oportunidade de viver, conhecer a vida rural, as cidades pequenas, as cidades grandes, a cultura, né? Uhum. Eu queria que, antes da gente falar do caso específico da Ucrânia, que o senhor pudesse falar um pouquinho para as pessoas, às vezes muita gente não tem noção, né, do que é uma guerra, do que é um conflito desse e dessa escala que a gente está vendo, né, com centenas de mortos, infelizmente, né, de, enfim, prédios bombardeados, a gente vê cenas, enfim, de calamidade acontecendo. E o senhor já participou, o senhor já viu isso em loco, né, nessas experiências que o senhor teve. Eu queria que o senhor desse esse pequeno depoimento, né, de como é que é uma guerra, de como é que é estar lá vivendo aquele momento que é tão trágico para tantas pessoas. Esse é o aspecto da vida real, é a dimensão humana da guerra, né? Que é completamente diferente do que a gente vê em cobertura jornalística, os mapas, né? Nos mapas você vê uma seta se mexendo aqui, outra ali, a informação de que a cidade está cercada, está bombardeada. Tá. Então, claro que agora, como você tem muita imagem, também tem uma carga muito forte nas imagens, mas é completamente diferente você estar participando e é mais complexo ainda quando você é o comandante, você é o responsável, né, pelo parte do que está acontecendo. Então, é muito triste, né? Se a guerra, por exemplo, que nós estamos assistindo aí, ela não tem o mínimo cabimento, né? Do ponto de vista humano, né, a dimensão humana do conflito, você não pode admitir, não pode aceitar de maneira nenhuma a, a, uma invasão com essas características aí. Então, mas quando você está em combate, às vezes você tem que dar ordem, mas aí você tem que ter uma série de medidas para que, para que não tenha o chamado dano colateral, não tenha o dano paralelo ali, particularmente para os civis, né? E, mas para os militares também, né? Para os militares também é muito triste, não é? A morte do civil ou do militar são pessoas que estão no sofrimento ali, famílias, crianças, etc. E militares junto, né? Nesse sofrimento aí. Com conflito que você normalmente é resultado de um conjunto de erros políticos de longo prazo. O que nós estamos vendo é a incapacidade, a incompetência dos políticos de todos os atores envolvidos, né? Esses atores são Estados Unidos, são a OTAN, são a União Europeia, a Ucrânia, a Rússia, né? É a incompetência da política e de erros políticos de longo prazo. Onde General, quais que seriam esses erros políticos para o pessoal entender, né? Muita gente começou a acompanhar o conflito a partir do momento que ocorreu a invasão, né, ordenada é, pelo Putin à Ucrânia. Muita gente não conhece um pouco desses aspectos, vamos dizer, históricos, né, do conflito e que são é, o que, fundamentais para a gente entender. o que acontece é que a nossa formação, o nosso estudo, a nossa experiência, ela é muito concentrada na história ocidental, né? Na formação nossa aqui na América do Sul, na nossa história, dos nossos vizinhos, dos Estados Unidos, a Revolução Americana, a evolução dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a evolução da Europa, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, mais ou menos o nosso mundo a nossa percepção ela fica mais ou menos nesse mundo. Quando as viagens de turismo, por exemplo, dos brasileiros, a grande massa ou vai para os Estados Unidos, vai a Miami, vai a Nova York, vai a Portugal, vai a Londres, Paris. Então, você fica nesse conjunto que você não vai para o leste europeu, você não vai para a Ásia, onde
onde a história, a cultura e a formação é completamente diferente. Quando você vai para o leste europeu, eu tive a oportunidade de morar na Rússia, então eu acabei tendo que viver ali, entender. E aí você vive no dia a dia, 24 horas por dia, você vive a cultura local. Você viaja, pega o trem, vai para a Polônia, vai para a Ucrânia, e você está vendo aquilo. Você não precisa, você estuda um pouco, lê um pouco, mas você assiste noticiário todo dia, você vai no mercado, você anda de trem, você vê como é que é a agricultura, como é que são os maravilhosos campos de plantação lá da Ucrânia, que é um dos países com produtividade agrícola das maiores do mundo. Então você vê essas coisas, né? Então essa formação ali naquela região é completamente diferente da nossa. Né? A nossa, nós fomos descobertos, né? Como se a gente já existia, né? Mas Portugal descobriu o Brasil. Então, e daí vem a nossa história, né? Ligada à Europa Ocidental. Lá no leste europeu, é completamente diferente a formação. Ela vem de principados de áreas independentes, Principado de Moscou, Principado de Kiev, Principado de Kazan, de Minsk. Né? Então, você tem a Rússia branca, a Bielorrússia, né? Que é em Minsk você tinha a Rússia de Kiev, a Rússia de Moscou, você tinha os cossacos, que eram um povo guerreiro e nômade, que nunca se interessou por fazer um Estado, né? Mas que conquistou a Sibéria toda, que às vezes lutava por ligação com os príncipes, né? Que pegou a Sibéria toda e foi a Moscou e entregou para o Tsar na época. Então, é completamente diferente a formação. E em toda essa formação, nós chegamos em 1939, ali quando começou a Segunda Guerra Mundial, 45 termina, os Estados Unidos, se eu não me engano, a OTAN foi criada em 49, a OTAN é de 49, que foi criada para segurar a expansão da antiga União Soviética para o oeste, que já estava na Alemanha Oriental na época. Então foi criada a OTAN, que foi a Organização do Tratado Atlântico Norte, que pegou com alguns países europeus, os Estados Unidos na liderança, para segurar quem? Segurar a União Soviética. 6 anos depois, a União Soviética fez o chamado Pacto de Varsóvia como medida também para se contrapor à OTAN, que tinha sido criada 6 anos antes. Que já existia, porque a União Soviética já era um bloco, então aquilo ali foi só um tratado para oficializar. Em 91, a União Soviética acaba e acaba o Pacto de Varsóvia. Mas a OTAN não reformulou a sua linha política. A OTAN continuou com a mesma organização, com a finalidade de defender a Europa de quem? Que era da antiga União Soviética, passou a ser da Rússia. Mesmo assim, não existia mais o Pacto de Varsóvia. E a OTAN, na sua expansão, começou a querer abraçar os antigos países da União Soviética. Alguns países têm uma ligação muito especial com a Rússia e estão na fronteira com a Rússia, né? Como é o caso da Bielorrússia, da Geórgia e da Ucrânia. Esses 3 países têm uma ligação muito especial, histórica e cultural. E a Ucrânia Aí quando chega o momento de hoje, né, que a Rússia viu essa movimentação da Ucrânia de querer entrar para a OTAN, ali foi um estopim, né? Essa movimentação ela já é um pouco antiga. Quando em 2008, eu penso que foi em 2008, que a Geórgia sofreu também uma carga de influência e de tentativa, essa oferta de entrar para a OTAN, acordos militares e presença militar, e a Rússia também se sentiu em perigo e foi para cima da Geórgia e pegou a Abcásia e a Ossétia do Sul. A Geórgia ficou, então, neutralizada por os russos, né? Porque o governo da Geórgia não controla 100% do território do país, controla
talvez menos da metade. Sim. Quando foi em 2014, aí vem uma característica da Ucrânia. O leste da Ucrânia é muito ligado à parte russa, à cultura russa. E o oeste da Ucrânia é ligado à Europa, que é a área que foi do antigo Império Austro-Húngaro. Então, é muito ligado à Áustria, né? Uhum. É um oeste completamente europeu. Agora nós estamos vendo na televisão, ali de Lvov, na Ucrânia, até a fronteira com a Polônia, em Cracóvia, é cerca de 75 quilômetros, não é nada, menos de uma Sim. hora de carro. Então, ela é atraída pela Europa. Né? Então, quando tem eleições, você tem um público que às vezes puxa, tem uma tendência de preferir um candidato que tem uma linha mais na direção da Rússia e às vezes um candidato com uma linha muito direcionada para a Europa. Isso aconteceu em 2014, um candidato que era muito ligado à linha russa e foi deposto, a população foi para a rua e etc. Né? As manifestações, tudo. Nessa oportunidade, a Rússia tomou de volta a Crimeia. É uma coisa que para nós é inimaginável. Como é que foi lá e pegou um pedaço? Porque ela acha que esse pedaço foi doado pela Rússia para a Ucrânia, acho que foi em 59, quando Nikita Khrushchev, para comemorar, acho que era 350 anos, né? Porque as coisas lá são todas de centenas de anos, né? E aí deu aquele pedaço para a Ucrânia, e vai lá e toma de novo. Então tem sentimentos ali que precisam ser considerados. Por exemplo, eu morei em Moscou, uma cidade fantástica, lindíssima. Ela foi fundada por um príncipe da Ucrânia, há 900 anos atrás, cerca de 900 anos atrás. Então nós estamos falando de coisas arraigadas de quase 1000 anos. Sim. Então isso aí tem... O que acontece? Você pega os Estados Unidos, líder da OTAN, a OTAN como organização, a União Europeia, tudo isso, a própria Ucrânia, a Rússia, tem que considerar tem que ter conhecimento disso e considerar isso nas decisões. Isso não justifica a invasão, não justifica uma guerra, isso não justifica o sofrimento humano, né? Mas mostra o seguinte, mostra as falhas políticas em não considerar. E quem é que está pagando o preço de todos esses erros? A Ucrânia. E a Rússia, os soldados que estão morrendo, os civis que estão morrendo, no caso dos soldados, dos dois lados que estão morrendo, os civis que estão morrendo tudo por quê? Por um acúmulo de erros políticos. Então é por isso que a gente não pode validar uma invasão. Você não pode validar uma guerra desse jeito. Eu tive a oportunidade de entrar em combate onde morreram centenas de pessoas. Depois do combate, você vai para as conversações de paz. E eu ia para aquelas conversações e ficava olhando aqueles líderes ali, rebeldes, que tinham acarretado um sofrimento imenso de jovens que morreram dos dois lados, né? Mas que não tem nenhuma responsabilização legal. A responsabilização política no mundo ela é muito baixa. O nível de responsabilização política é muito baixo. Então, eu estou falando isso, nessa primeira parte, para mostrar que todos os erros, o acúmulo de erros políticos em não considerar a situação muito sensível da Ucrânia, a posição geográfica dela, a história, tudo isso, né, precisa ser entendido para quê? Não é para justificar ou não invasão. É para se ter uma opção política para parar a guerra. Se você não entender todo esse contexto, você não tem opção política para parar a guerra. Você fica simplesmente no confronto, manda mais armamento, corta aqui a rede bancária, corta o dinheiro, impõe sanção, mas fica só no confronto. Sim, e qual é a proposta política? O senhor tocou num ponto muito importante que trata dessas negociações, né, para a gente ver um cessar-fogo, que é isso que a maioria das pessoas querem ver, né, que está acompanhando o conflito. Hoje a gente teve a terceira reunião, né, entre representantes da Ucrânia e da Rússia,
e não chegaram, claro, a um consenso de cessar-fogo. O que eles criaram foi uma saída, né, um corredor terrestre, né, para os imigrantes, para os refugiados que estão saindo de lá, para eles não sofrerem com bombardeios ou coisas do tipo. A gente ainda está nesse estágio, né, general, de negociação aí desse conflito. Ainda me parece que falta muito para a gente chegar ao fim disso. Falta porque exatamente por causa disso. A proposta política tem que levar em consideração várias coisas. A proposta política ela tem que ser consistente em primeiro lugar, primeiro ponto, para parar o conflito. Para todo mundo onde está, para evitar o sofrimento humano. Né? Então, porque isso aí é de um primitivismo, o que a gente vê de imagens de bombardeio de áreas residenciais, tudo isso, isso é voltar ao primitivismo, isso é primitivo. Né? É uma coisa absurda. Então, esse é o primeiro ponto. Tem que ter uma proposta política que atenda aos interesses da Ucrânia, alguns interesses da Rússia, né? Porque o restante são atores externos. O problema é a Rússia e a Ucrânia, mas você tem OTAN, União Europeia, Estados Unidos, pela dimensão da influência dos Estados Unidos em toda a Europa. Então, primeira proposta política, tem que ter qualidade para parar a guerra. E ela tem que considerar tudo isso que eu falei, esse histórico todo. Segundo, preservar o máximo que puder da integridade da Ucrânia, como país, como nação. Né? E terceiro, atender alguns interesses da Ucrânia, seja na área comercial, seja na área emocional, da nacionalidade ucraniana, e também alguns interesses da Rússia nesse trauma de segurança de você ver a OTAN encostar nas fronteiras russas, né? Uma OTAN que foi feita lá para combater o Pacto de Varsóvia e que agora vai tentar se justificar mais ainda por causa do conflito. Né? Não, viu como eu sou necessário e tal. Sim. Então, tem que ter qualidade para isso aí. Então, agora é a qualidade do pessoal político, né, e da diplomacia. A diplomacia apresenta, na realidade, a decisão política. Sim. E isso aí é fundamental. Agora, essa conversa que teve, essa segunda conversa foi hoje, né? Se eu não me engano. Foi hoje. Isso, segunda conversa. Segunda. Tem que manter isso aí aberto. Um problema dessa dimensão também é normal não resolver na primeira conversa, não resolver na segunda, não resolver na terceira. Isso aí é normal. É bom que esteja acontecendo, é bom que se mantenha em aberto, é fundamental, mesmo que tenha conversas que não resolvam nada, mas é fundamental manter a conversa para ter nova rodada. Então, isso é um ponto de esperança. Né? A possibilidade de conversa é um ponto que traz esperança. Ô, general, a gente tem visto, né, nos últimos dias de conflito que ainda não teve aquela batalha, vamos dizer, mais focada no corpo a corpo. Né? A Rússia está numa estratégia mais de bombardear as grandes cidades, né, do que aparentemente invadi-las, o que tem muita gente dizendo que isso seria uma direção em que mostra que a Rússia não quer anexar a Ucrânia, né? Ela estaria ali para lutar pela derrubada do governo e etc. Por outro lado, muitas pessoas também achavam que a Rússia teria facilidade, né, ali no território ucraniano, dado que tem um exército muito maior, tem uma capacidade militar muito maior, e acho que isso o senhor pode falar muito bem, mas o exército ucraniano resistiu, o exército e os civis também, né, que hoje estão lá junto com os militares, batalhando ali pelo seu país, né? A Rússia não está tendo vida fácil por lá, né? Normalmente, uma invasão desse tipo, o planejamento é todo para que ela seja muito rápida. Né? Você desligou os comentários aí? Não. Não, deixei. Tá ligado. Tá aí, né? Tá. O que acontece é que é uma guerra com duas forças desproporcionais. Uma muito forte e a outra muito mais fraca em relação ao oponente. Então,
Ah, é natural que o planejamento de uma invasão dessas, de um ataque desses, ele tenha como principal característica a velocidade nas ações, para que seja tudo feito de maneira muito rápida e que chegue no centro de gravidade, no objetivo principal. O objetivo principal está onde? É em Kiev, é a capital do país. Uma invasão desse tipo, o centro de gravidade, o objetivo principal é a capital do país, que é uma cidade lindíssima, uma cidade tipicamente europeia, como Viena, como Praga. Né? É uma cidade grande, né? e, e o próprio presidente, que se transformou também num objetivo. Por quê? Porque o presidente ele mostrou uma liderança, conseguiu mobilizar a Ucrânia, né? Num discurso muito heróico, muito bem feito, muito de coração. Ele mobilizou os civis. E hoje a Ucrânia não está sendo defendida só pelos seus militares, ela está sendo defendida também pela população civil, que está engajada no processo de defesa. Você, olhando a televisão, você vê, quando você vem de Minsk, ao norte, você cruza a fronteira com a Ucrânia, ali perto de Chernobyl, dali da fronteira, Kiev, eu acho que está para 200 quilômetros no máximo, talvez um pouco menos. Isso não é nada em termos de distância. Já vindo do leste, não. Vindo do leste ou vindo lá da Crimeia, já é muito distante. Mas são essas 4 direções de ataque. Mas a direção mais curta é a direção que vem de Minsk para Kiev. O que acontece ali, a gente vê nas imagens, os russos com um equipamento bastante pesado, com blindados, né? O blindado que é a principal figura aí nas imagens que a gente vê na televisão. Só que tem uma diferença, um carro nosso, a gente calcular, eu comprei um carro que faz 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. Eu coloco 1 litro para fazer 10 quilômetros, 12, 15, né? Blindado é diferente, pesa 40, 50 toneladas. Você calcula ao contrário, quantos litros eu vou precisar para fazer 1 quilômetro. Não é quantos quilômetros eu vou fazer com 1 litro. Então, a logística só de combustível para aquilo ali que a gente está olhando é fantástica. Então, o comboio, a coluna de veículos de combustível que tem que vir atrás daqueles blindados e tem que vir perto até para poder abastecer, e é uma coluna que vem protegida por helicópteros, por aviação, ela vem com toda a proteção aérea, vem com toda a proteção terrestre. Essa área logística, essa parte logística que vem se movendo atrás daqueles blindados que a gente vê nas imagens, isso aí é muito grande. Às vezes interessa mais em termos de combate você até deixar passar o blindado e pegar a área logística, que é onde está o suprimento. Porque o blindado pelo consumo para logo ali na frente. Sim. E tiveram muitas sanções nesse sentido, né, contra a Rússia, né, general? O que pode, eventualmente, até afetar a capacidade militar deles em algum momento. Não, nesse caso, não, porque eles têm uma produção muito grande, um refino, uma capacidade também de distribuição, eles são autossuficientes e ainda são os grandes exportadores mundiais. Mas, sem dúvida nenhuma, os ucranianos estão atacando a parte logística, que é o principal nesse caso, porque você paralisa os blindados na frente. Outra coisa que a gente começou comentando, lembrando que nós estamos falando de 2 forças desproporcionais, uma muito forte e a outra fraca, mais fraca em relação ao outro que é forte. Então, outra coisa é o combate em área urbana. Às vezes, em campo aberto, você tem muita tecnologia de comunicação, de radares terrestres, etc. Então, os russos têm essa capacidade. Né? Só que quando entra em área urbana, essa capacidade você perde muito. A tecnologia não te dá tanta vantagem. Às vezes o outro com um míssil portátil no ombro, com um carrinho civil até, ele consegue ter mais velocidade
atirar aqui numa rua, pega o carro, se desloca, pega a moto, vai ali para outra rua. Já um blindado tem dificuldade de manobra em área urbana, ele fica encaixotado na rua. Então, às vezes você não tá vendo o combate em área aberta, mas quando entra na área urbana, aí aquela tecnologia se anula e fica todo mundo igual em termos de capacidade de combate. Então, e além disso, aquele que mora na cidade conhece melhor. Ele sabe como é que ele passa de uma rua para o outro, como é que ele vai pelo fundo da casa, pelo outro lado, etc. Então, são esses dois fatores, a parte logística e a parte do combate urbano. Sim. Ô, general... Aí a velocidade que talvez a Rússia esperasse em ter sucesso, essa velocidade eu acredito que, sem dúvida nenhuma, ela não teve êxito. Ô, general, por que o senhor atribui essa diferença entre o posicionamento, por exemplo, do governo brasileiro, né, que chegou até o nosso presidente a dizer que era solidário à Rússia, numa viagem, claro, que é necessária, mas, por outro lado, com um timing, né, com um timing muito ruim naquele momento, ainda mais com essa expressão, com essa frase que ele disse de que o Brasil seria solidário. Por outro lado, com o nosso posicionamento no Conselho da ONU, né, que felizmente tem sido de repudiar a invasão, como a maioria do mundo, né, do mundo ocidental, tirando algumas exceções, como Venezuela, Cuba, enfim, já indo para o outro lado, a Coreia do Norte, por exemplo, que se posicionaram ali a favor da Rússia. Como é que o senhor vê essa questão da nossa política externa? Bom, em primeiro lugar, nós estamos assistindo uma discrepância entre entre o trabalho da nossa diplomacia e o comportamento do presidente. São duas coisas, né, que não deveriam ter discrepância, né? No primeiro discurso na ONU, o nosso embaixador lá na ONU, o discurso não foi tão claro, mas no segundo discurso já houve uma definição bem melhor da posição do Brasil, apresentada pelo embaixador. Mas o presidente não segue a mesma clareza, né, nas manifestações pessoais dele. Aquela viagem do presidente à Rússia é uma viagem normal, uma viagem que todo governante, alguns países ele tem que visitar. Ali, o momento, como você falou, um momento completamente inoportuno, né, na véspera de um problema desse, que a Rússia estava para invadir, estava concentrando as tropas para invadir a Ucrânia, uma infelicidade muito grande por despreparo, aí é despreparo pessoal mesmo. Aí nós estamos falando de despreparo pessoal e de problema comportamental. Né? Que vai dizer que nós somos solidários. Sim, solidários em quê? Você não pode dizer, não, nós somos solidários. Solidário em quê? Isso aí não é para esconder nada, não. Isso aí é falta de capacidade mesmo de expressão. Né? Você não precisa ser... Se você foi lá com quais objetivos que foi? Foi para ver o problema dos fertilizantes, etc., estava preocupado com isso, dá uma olhada no perfil da comitiva, ver se a comitiva tinha perfil técnico para isso. Você tem imagens de um filho da autoridade que não tem nenhuma atribuição em área de governo, sentar na posição principal, à direita do presidente da República, na direita de um presidente da República de um país, na esquerda, né? Na direita e na esquerda. Então você está com seus principais assessores, ou no assunto que está sendo tratado específico, se for um assunto técnico, ou com seus elementos de segurança de mais alto nível, né, de planejamento estratégico, etc. Então, tudo errado, né? Desde a imagem, a expressão, a falta de capacidade de expressão
que falou isso, talvez, não foi porque era solidário a uma coisa específica, né? Mas é porque não, simplesmente por não saber o que dizer, só isso. Vamos ser bem claro. Né? E depois ainda tenta dar uma indireta dizendo que não, aí teve aquela notícia de que talvez a Rússia fosse retrair com algumas tropas da fronteira, né? Aí não, por coincidência ou não. Que coincidência? Não tem coincidência nenhuma do movimento militar com a presença ali. Então, sabe, coisas ridículas assim, medíocres. Aí fica por conta. Para quem não Aí, lembra, foi espalhada a fake news, né, o general, sabe, até por são. alguns ministros de Estado do governo brasileiro, de que o Bolsonaro, o presidente do Brasil, teria ido lá e por isso a Rússia teria desistido, né, de invadir a. Então, coisas assim, coisas que são por conta da mediocridade. Então, o que nós estamos assistindo é por conta da limitação pessoal, é por conta da falta de capacidade, é por conta da falta de visão de mundo, por conta do despreparo individual. Porque quando você vai na área internacional, a nossa manifestação diplomática está enquadrada no ambiente internacional. Sim. Até porque é aquele corpo técnico, né, do É, Itamaraty. mas a Muita... responsabilidade é do presidente. E a Sim, manifestação de um presidente numa hora dessas, ela é determinante na imagem. sim. E, Você e vê outro o, ponto, você vê outro o ponto presidente da Ucrânia. negativo, general, Ah, foi também a fala do Bolsonaro sobre o presidente da Ucrânia, isso né? não tem cabimento. Vamos agora lá para o presidente da Ucrânia, que é um ator, né, um comediante. Qual é o problema de ser ator, de ser comediante? Quem é que disse que heroísmo e patriotismo é privilégio de político, de militar? Não é nada disso. Você teve um ator de Hollywood que foi presidente dos Estados Unidos, que foi Ronald Reagan, um artista de Hollywood, de filme de cowboy. Né? Qual é o problema? Foi presidente dos Estados Unidos. Schwarzenegger foi governador da Califórnia, se não me engano, foi reeleito. Então, qual é o problema de ser um comediante? Esse comediante fez um discurso que mobilizou a Ucrânia. Certo ou errado, eu tenho algumas críticas a ele, de caráter político, de comportamento político, de pensamento político de algumas coisas, mas nesse momento vendo a parte da invasão, ele mobilizou a Ucrânia. Está lá, ofereceram para ele para sair, ele não quis, deu uma resposta muito motivante para a Ucrânia. Ele disse: eu estou precisando de arma, não estou precisando de armamento, não estou precisando de carona, né? Mas só que também não está precisando de armamento, tá, porque aí é questão de defesa. Mas também está precisando de boas ideias políticas, de saber aonde ganhar e aonde perder. Você tem que perder alguma coisa para ganhar em outra. Uhum. Mas nessa parte de mobilização do heroísmo, do patriotismo, Isso ele foi muito bem. ele foi muito bem. E está lá, né, junto com o povo dele, exercendo a função dele. Esse comentário de querer descaracterizar porque é um comediante, porque é um artista, isso aí é descabido, isso daí é preconceito puro. Heroísmo, patriotismo, você pode ser um professor, um operário, um camponês, um político, um militar, pode ser qualquer um, pode ser uma dona de casa, ela pode ter mobilizar uma nação, uma sociedade, uma parte da sociedade para atos heróicos. E nós vamos ver que o heroísmo está sendo fundamental na resistência ucraniana. Uhum. Uhum. General, estamos chegando ao final aqui. Queria agradecer você, enfim, uma pessoa que eu admiro, tanto pela sua história como pela sua hombridade, né, de num momento ali difícil, né, da história do nosso país, o senhor está sempre se posicionando aí do lado certo da história. Fico muito honrado de conversar com você. Sabe que o senhor tem o respeito não só meu, mas de todos os nossos colegas do Movimento Brasil Livre, do MBL. E obrigado por ter participado aqui, de ter dado essa aula para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a satisfação de poder conversar com vocês.
Obrigado. Obrigado, Bom fim de general. semana. Pessoal, vou deixar a live salva aqui para quem quiser assistir depois. Obrigado.